Queridos, recebam a paz do Senhor Jesus. Estamos aqui para mais uma aula exclusivamente do Evangelho de João. E hoje nós iremos fazer algumas narrativas, iremos pontuar algumas verdades a respeito deste Evangelho. Haja vista que nós estamos caminhando para o final desta biografia joanina, como nós já observamos durante algumas aulas. O Evangelho não é de João, o Evangelho é de Jesus, segundo escrever João. É apenas um linguajar, um mau hábito que nós temos, nós abordamos isso na aula passada, quando nós usamos a fonética que o Evangelho é do escritor, não é. O Evangelho não é de João, o Evangelho não é de Marcos, o Evangelho não é de Lucas, o Evangelho não é de Mateus, o Evangelho é de Jesus, segundo escreveu João, Marcos, Lucas, Mateus, e assim consecutivamente. Então nós vamos hoje caminhar para o final, vamos nos despedir do Evangelho de João. Mergulhamos de uma maneira muito intensa neste Evangelho, e na última aula que nós tivemos presencial, foi uma aula que nós abordamos algumas ideias que João propõe em seu Evangelho muito claras. Nós compreendemos que João é um dos que mais tenta esclarecer a vida e a biografia de Jesus. Ok? Então, vamos lá, página de número 108. Página de número 108, você pega aí o seu livro, seu caderno, caneta, toda a sua ferramenta de estudo, para que você possa anotar, marcar tudo que for dito de importante nesta aula. E enquanto você pega seu material, vale a pena nós retrocedermos em alguns pontos que nós falamos em uma de nossas aulas. No Evangelho de João, capítulo de número 4, nós fizemos a narrativa sobre o fatídico encontro de Jesus com a mulher samaritana. E esta mulher está no poço de Jacó. E é importante nós notarmos que algumas pessoas confundem mulher samaritana com sunamita. Já pessoas cometeram uma gafe como esta, assemelhando as duas mulheres. Na verdade, é totalmente errôneo você colocar essas duas mulheres dentro do mesmo perfil. Cada uma possui um perfil diferente, momentos diferentes, épocas diferentes, tendo contato com pessoas diferentes. De fato, as duas, se possuem uma semelhança, é que as duas foram importantes durante essa história bíblica e a história da humanidade. Elas foram mulheres que marcaram as suas épocas. Mas a mulher samaritana, ela teve um encontro com uma pessoa muito mais especial do que a mulher sunamita, ok? E na página de número 106, nós abordamos sobre isto. Jesus dá uma ordem aos discípulos, dizendo que eles precisariam seguir viagem. E esta viagem que eles estão seguindo com Jesus é uma viagem que Jesus usa uma seguinte expressão: e é necessário passar por Samaria. Na verdade, não era. Geograficamente falando, não era necessário passar por Samaria. Quando o texto usa essa expressão, era necessário passar por Samaria, não tem nada a ver com algo geográfico. Pelo contrário, porque falando de forma geográfica, haviam outros caminhos para passar, além de passar pelo caminho de Samaria. Na verdade, haviam outras rotas, havia outros trilhos, outros caminhos que os discípulos e Jesus poderiam percorrer e chegar no destino da sua viagem de uma maneira mais segura e até mesmo uma maneira mais rápida. Mas Jesus diz que é necessário passar por Samaria. E essa necessidade de passar por Samaria, torno a repetir, não é geográfica. Na verdade, essa necessidade de passar por Samaria é um fator evangelístico. Então a mentalidade de Jesus é necessário passar por um lugar que necessita de evangelismo. Então é essa a ideia do necessário passar por Samaria. Algumas pessoas acabam interpretando isso de uma maneira incorreta, achando que é um fator geográfico. Se você for pegar o mapa daquela época, você vai notar que havia
outros caminhos, outras rotas para que pudesse chegar ao destino da viagem de Jesus e os discípulos, mas era necessário passar por Samaria por um fator evangelístico. E quando é que você descobre isso? Quando Jesus está chegando próximo ao poço e ele dá uma ordem aos discípulos. E qual é a ordem que Jesus dá aos discípulos? Vão comprar pão. Um grande amigo meu, pregador, ele usa essa expressão dizendo que Jesus mandou os discípulos irem para a padaria. E de fato, Jesus mandou os discípulos irem para a padaria. Mas a pergunta que não quer calar é: Jesus já tinha multiplicado pães e peixes. Jesus não poderia fazer de novo, já que eles eram nômades, eles não poderiam sair sem alimento. Uma pessoa que está na categoria de um nômade, ela sempre está carregando os alimentos nos seus percursos, nos seus translados. E aqui os discípulos têm esse alimento, mas não dá para todos, e Jesus dá ordem para eles irem comprar pão, sendo que Jesus poderia multiplicar, mas havia um propósito. Havia um propósito de Jesus não querer multiplicar naquela hora. Jesus, das vezes que multiplicou pães e peixes, foi porque era um propósito para aquele momento. Então, a ideia é que Jesus não coloca o propósito de qualquer maneira. A ideia é que Jesus não apresenta, Jesus não manifesta milagres sem algum tipo de propósito. Uma das coisas que, assim que eu me converti, e alguns amigos brincavam muito, era sobre a questão que Pedro andou sobre as águas. E por que nós não conseguimos andar? Muito simples. Pedro andou por cima das águas porque havia um propósito para aquele tempo. Jesus segurou nas mãos de Pedro e fez para ele andar novamente sobre as águas. Quando Pedro afunda, e Jesus pega na mão de Pedro e Pedro anda novamente até o barco. E por que isso não acontece hoje? Porque aquilo teve que acontecer por um propósito. Então, Jesus não faz nada sem que haja um propósito. E dado isso, você percebe que é proposital de Jesus passar por Samaria, dizer que é necessário passar por Samaria, é proposital Jesus ir para o poço, é proposital Jesus mandar os discípulos irem comprar pão, é proposital Jesus sentar no poço de Jacó a meio-dia. E não era comum naquela época alguém se assentar no poço por volta de meio-dia, mas Jesus tinha um propósito. E que propósito é este? O propósito é quando uma mulher está chegando. E esta mulher chegando, ela pede água para beber. E dentro de um diálogo com Jesus, ela notando que Jesus é judeu, porque as vestes denunciavam quem era judeu, as vestes denunciavam quem era samaritano, o linguajar denunciava quem era judeu e quem era samaritano. Mesmo vivendo no mesmo país, o linguajar, a forma comportamental, a forma de agir denunciava da onde eles pertenciam. Vou dar um exemplo. Nós aqui somos do Rio de Janeiro, somos cariocas e tivemos uma grande influência direta da cultura portuguesa. Então aqui o som de S é puxado mais como X. Agora, se você for em São Paulo, S é o som de S, porque lá eles não foram tão influenciados pela cultura portuguesa como nós fomos. Um outro exemplo que nós podemos dar vivemos no mesmo país, o carioca e o baiano, só que você consegue identificar o baiano pelo linguajar que ele tem e pelos comportamentos que ele tem mediante a sociedade a qual ele vive. O baiano ele tem um costume, ele é costumeiro de fazer as suas refeições temperadas com óleo de dendê. Aqui no Rio não, aqui no Rio é frequentemente usado alho. Por quê? Porque isso parte de uma influência cultural, uma influência cultural portuguesa. Aí você nota que isso aqui aplica-se essa ideia de influência cultural. Por quê? Porque nós falamos isso na aula passada. O motivo dessa influência deles se tornarem samaritanos foi a questão da mixigenação do povo. O povo estava misturado com os sírios, assírios e babilônicos, devido ao período ali do cativeiro e até mesmo de um período que antecede o cativeiro babilônico. Aí você lembra daquela profecia de Jeremias, capítulo de número 29,
que Deus, pela boca de Jeremias, através de uma carta, diz para que aqueles que estão no cativeiro pudessem se relacionar com homens, mulheres, né? Mulher com mulher, mulher com homem, homem com mulher, e eles se relacionassem ali, tivessem filhos naquele local, e dali surgiu a mixigenação, a mistura do judeu com o babilônico, com o sírio, com o assírio e com outros povos que estavam também ali no cativeiro babilônico. Daí então surge o povo samaritano. Então, qual era a rixa deles, dos judeus e samaritanos? O judeu se considerava puro demais para ter qualquer tipo de contato com alguém samaritano, considerando o samaritano uma mistura, considerando o samaritano alguém impuro devido a ter outros contatos. E qual base eles têm de falar dessa impureza dos samaritanos? A lei mosaica. Na lei de Moisés, Deus estabeleceu que os judeus, os hebreus, melhor dizendo, ainda não eram nomeados como judeus, os hebreus, eles não se relacionassem com pessoas de outras nações, com pessoas de fora, porque eles seriam considerados impuros. Então, os judeus passaram a pegar esta ideia e aplicar para aqueles tempos, porém não era necessário. Por isso que Jesus veio cumprir toda a lei. Jesus cumpriu toda a lei para que não houvesse mais esta divisão. Aí você vai notar lá em Efésios capítulo 4, capítulo de número 5, que Jesus foi aquele que quebrou a barreira da divisão. Jesus quebrou o muro da separação. Ele quebrou o muro da separação racial. Jesus quebrou o muro da separação cultural. Jesus quebrou o muro da separação midiática. Jesus quebrou o muro da separação das condições financeiras. Tudo isso Jesus quebrou. O pobre e o rico para Jesus é a mesma coisa. O negro e o branco para Jesus é a mesma coisa. O africano e o alemão para Jesus é a mesma coisa. O português de Portugal e o português, no caso brasileiro, para Jesus é a mesma coisa. Então, nós precisamos entender essas verdades. E aí aplica uma lição no capítulo de número 4, lá na página de número 106, algumas verdades muito necessárias para nós compreendermos. E uma das verdades que ali está explícita no texto é a proposta que aquela mulher coloca em Jesus, dizendo que os judeus não se comunicam com o samaritano, e os judeus dizem que o lugar de adoração é no templo. Os samaritanos dizem que é no monte, porque o samaritano não poderia adentrar no templo em Jerusalém, e os judeus não faziam questão de ir nos montes em Samaria. Então, o samaritano diz que o lugar de adoração é nos montes, o judeu diz que o lugar de adoração é no templo. Aí Jesus aplica, olha, vem a hora, e a hora é que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade, porque Deus é espírito e assim importa que o adorem. Então, o que Jesus está aplicando aqui? Não existe um lugar de adoração. Não existe um lugar de adoração. Marcos, então você está dizendo que igreja não é lugar de adoração? Igreja, sem alguma pessoa adorando ali dentro, é apenas um templo, é apenas 4 paredes, é apenas uma alvenaria. O que torna a igreja um lugar e um ambiente de adoração é quando um adorador entra naquele ambiente e adora naquele lugar. Então, todo o ambiente é comum sem que antes haja um adorador. Uma casa é uma casa, um trabalho é um trabalho, uma rua é apenas uma rua, uma construção é apenas uma construção, um ambiente é apenas um ambiente antes que um adorador entre naquele local. Quando um adorador entra naquele local e ele adora a Deus, não só com as suas palavras, porque existem lugares que não pode você adorar com lábios, mas você adora com a sua vida, o seu comportamento, você adora com a sua vida como sacrifício vivo, como está descrito em Romanos, capítulo de número 12. Dado isso, então, nós compreendemos que ali Jesus aplica essa verdade. Quem é adorador não é só quem sobe o monte, adorador não é só quem vai para o culto. Adorador é aquele que adora em espírito e em verdade. E Deus procura, ok? Deus procura. Eu gosto de dar ênfase que Deus levanta pastor, levanta diácono, levanta presbítero, missionários, pregadores. Mas se há uma coisa que Deus não levanta é adorador. Adorador Deus não levanta, mas adorador Deus procura. Aí nós passamos para a página de número
107, que aplica ainda essa verdade do local certo para adorar. E vamos agora para a página de número 108, onde nós daremos ênfase sobre alguns pontos que Jesus ensina de suma importância. Olha, essa aula está muito rica. Pena que o Evangelho de João já está se encerrando. Encerraremos o Evangelho de João nessa aula, mas o Evangelho de João produz uma riqueza inefável aos nossos corações. Página de número 108, tópico de número 3. A água que Jesus oferece é Ele mesmo. A água que Jesus oferece é Ele mesmo. Jesus está falando de si mesmo. Só que nós precisamos notar algumas verdades. Porque nem todo momento que Jesus fala de água, no Evangelho de João, ou no Novo Testamento, nem sempre ele está falando de si mesmo. Por isso que se faz a questão da hermenêutica. Você se perguntar o porquê do texto. Por isso se faz a questão de você identificar e procurar esclarecimento através das suas indagações na medida que você lê o texto. Ok? Então aqui nós vamos notar quando Jesus fala de si mesmo como água e quando Jesus fala de algo que não é ele, apontando para um outro ser. A água que Jesus oferece é Ele mesmo. No Novo Testamento, a água pode se referir à purificação pelo batismo e à vida que emana da rocha. Ao falar sobre rios de água viva, em João capítulo 7, verso 37 ao verso de número 39, Jesus se refere ao Espírito Santo. Então aí você vai notar, se você puder, por favor, abre aí em João capítulo 7, verso 37. João capítulo 7, verso de número 37. Verso de número 37 ao verso de número 39. Está escrito assim: no último dia, o grande dia da festa, Jesus se levantou e disse em voz alta: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Aí você olha para esse texto, parece que Jesus está falando de si mesmo, falando que ele é essa água neste texto. Aí ele continua: quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Aí você grifa a palavra aí, rios de água viva. Verso 39. Isso ele disse a respeito do Espírito. Aí você grifa a expressão Espírito. Então você sabe aí que Jesus está dizendo: olha, quem tem sede, vem a mim e beba desta água. E quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Isso ele disse a respeito tá? A respeito de alguém, a respeito de uma essência, que é o Espírito Santo, a pessoa do Espírito Santo. E que os que nele crescem haviam de receber, pois o Espírito até aquele momento não tinha sido dado, porque Jesus não havia ainda sido glorificado. Então aí você nota que Jesus não está falando dele em si. Esta água que Jesus aplica em João capítulo 7, a partir do verso 37, ele está dizendo que é a pessoa do Espírito Santo. Então o Espírito Santo, ele é de fato esta água que mata a nossa sede espiritual. Agora, em João capítulo 4, não é a pessoa do Espírito Santo que Jesus está dizendo. A alegoria que Jesus usa aqui sobre a água, ele está falando dele mesmo. Jesus está falando dele mesmo. E você já deixa aberto aí João capítulo de número 4. Por favor, João capítulo de número 4. A partir do verso de número 6. E diz assim, ó: ali ficava o poço de Jacó. Eu estou lendo na versão NAA. Ali ficava o poço de Jacó. Cansado da viagem, Jesus sentou-se junto ao poço, e era por volta de meio-dia. Nisso veio uma mulher samaritana tirar água, e Jesus lhe disse: dê-me um pouco de água, pois os seus discípulos tinham ido à cidade comprar alimentos. Então a mulher samaritana perguntou a Jesus: como sendo o Senhor judeu, pede água a mim, que sou uma mulher samaritana? E ela disse isso porque os judeus não se davam com os samaritanos. E Jesus respondeu: se você conhecesse o dom de Deus e quem é que lhe está pedindo água para beber,
você lhe pediria e ele lhe daria água viva. Então Jesus não está falando dele. Ele lhe daria água, ele lhe daria algo, alguém, uma essência. Essa água viva aqui, melhor dizendo, essa água viva aqui, ele está apontando para si mesmo. Ao que a mulher respondeu: o Senhor não tem balde e o poço é fundo. De onde vai conseguir esta água viva? Por acaso é o Senhor maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu este poço, do qual ele mesmo bebeu, assim como seus filhos e o seu gado? Jesus respondeu: quem beber desta água voltará a ter sede. Então Jesus está apontando para o poço. Quem beber desta água voltará a ter sede. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, Jesus já está apontando para si. Aquele que beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der, nele fará uma fonte que irá jorrar para a vida eterna. Aí Jesus aplica sobre a história, Jesus revela sobre a história desta mulher. E o que é interessante, que a mulher tinha assim um costume cultural de buscar água, mas ao meio-dia ninguém buscava água. Ela tinha vergonha de aparecer publicamente. Então o poço nunca arrancou daquela mulher a vergonha de se manifestar em público. Enquanto ela vivia refém do poço, ela sempre tinha vergonha do público enxergar ela. Então ela era uma pessoa omissa. Ela omitia a sua vida, omitia a sua história. Ela tinha vergonha do teu histórico de vida. E por que ela tinha tinha vergonha do histórico de vida? Porque o poço saciava a sede dela, mas não mudava a história que ela tinha. Aí vem a fonte. Vem a fonte, que é Jesus. E depois que ela tem um contato com a fonte, o texto diz que ela larga o cântaro no poço e vai para a cidade pregar, falar para todos. Irmãos, uma mulher que estava alguns momentos com vergonha de se aparecer no público, de se manifestar em público, porque as pessoas conheciam a história dela, e a história dela sempre era a mesma: troca de marido, vai para o poço, meio-dia. Troca de marido, vai para o poço ao meio-dia. Poço ao meio-dia, troca de marido. Então, ela tinha uma vergonha, por quê? Porque a vida dela estava pautada apenas aquilo: poço, troca de marido e vergonha. Poço, troca de marido e vergonha. Poço, troca de marido e vergonha. Porque o poço não tinha poder de alterar a história que havia acometido na vida desta mulher. Mas quando ela teve um contato não com o poço, mas com a fonte, ela largou o cântaro. E ela não tinha ido no poço pegar água? Tinha. Mas quando ela teve um contato com a fonte de água viva, ela percebeu que o cântaro não pode suportar o peso desta água. E ela não queria colocar esta água viva no cântaro. Esta água viva ela colocou dentro de si. Foi aonde ela foi para a cidade de Samaria pregar. E o interessante, eu já abordei isso aqui, Jesus não colocou ela em disciplina porque ela caiu. Jesus não colocou em disciplina pelo estado da vida dela. Jesus mudou a vida dela. Ela se arrependeu, Jesus deu a oportunidade dela pregar. E Jesus exerceu misericórdia para a vida daquela mulher. Então você nota que esta água de João capítulo 4 é propriamente da pessoa de Jesus Cristo. Então Jesus aqui está falando de si mesmo. Agora, se for possível, abra sua Bíblia. 1 Coríntios, capítulo 10, verso de número 4. 1 Coríntios, capítulo de número 10, versículo de número 4. João, ele destaca que Jesus, ele elabora muito essas verdades sobre a água viva, sobre a água do Espírito, sobre a fonte de água viva, sobre o seu interior fluirão fontes de águas vivas. Jesus sempre bate muito nessa ênfase em João. E Paulo, futuramente, após João, ele vai escrever lá em 1 Coríntios, capítulo 10, verso de número 4, também trazendo a alusão que Jesus é a comparação, que Jesus é a tipificação da rocha que emanou água para o povo beber no deserto. Olha o que Paulo escreveu
1 Coríntios, capítulo 10, verso de número 4. Melhor dizendo, vamos ler a partir do verso de número 3. E todos eles comeram do mesmo alimento espiritual e beberam da mesma bebida espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Então, no Antigo Testamento, você vê a manifestação da Trindade no deserto. No deserto você vê a manifestação da Trindade. Onde é que você vê a manifestação de Deus? Na coluna de nuvem. A nuvem manifesta a glória de Deus. E como eu posso lhe provar isso? Quando Salomão está orando, a casa se enche de fumaça, nuvem de glória, representação da presença de Deus. Quando o povo estava adorando a Deus no lugar santíssimo, quando o sumo sacerdote estava adorando no lugar santíssimo, e Deus estava aprovando o sacrifício, a nuvem de glória repousava, aprovando o sacrifício, aprovando a adoração, e começava a manifestar a glória de Deus. Quando Deus desceu no cume do Monte Sinai, também desceu uma nuvem de glória. Então, você percebe aí que a nuvem é a representação de Deus. Qual é a representação de Cristo? Cristo representa a pedra. Dois momentos, a pedra emanou água. E essas duas pedras estavam em lugares diferentes. Duas pedras não, tá? Dois lugares diferentes, e havia uma rocha que emanava água. Aí a pergunta que fica é: o povo que transportava a rocha, ou eram duas rochas? Era uma rocha só e o povo não transportava a rocha. A mesma rocha que emanou água no primeiro ponto que Moisés vai lá e fala a rocha emana água e o povo bebe da água, é a mesma rocha que Moisés vai ferir em um ambiente totalmente diferente, a mais de 40 quilômetros do ambiente onde a primeira rocha emanou água. Aí a pergunta que fica aí, então como a rocha não foi transportada, ela esteve em outro lugar? Paulo responde isso. E beberam da mesma água, e beberam da mesma bebida espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual, que os seguia, e a pedra era Cristo. Então no Antigo Testamento, você vê Deus na nuvem, vê o Espírito Santo na coluna de fogo e vê Cristo na pedra que emanava água. Então por que Moisés não teve a oportunidade de entrar na terra prometida? Simples, porque ele feriu a rocha que é Cristo. Ele feriu a Cristo. Então, por este motivo, Moisés não adentrou a terra prometida, e porque ele, a palavra mais correta, ele desvalorizou, podemos usar essa expressão, a santidade de Deus ante ao povo, ok? É como se ele não estivesse honrando de forma devida a Deus de frente ao povo. Então parecia que Moisés estava ensinando ao povo como desonrar a Deus, porque Deus falou uma coisa e Moisés fez outra. Então por esses dois motivos. Aí você nota então que Paulo comparou Jesus à rocha que saiu água no deserto, em 1 Coríntios capítulo 10, verso de número 4. Na letra B, você vai ver aí a carne de Jesus de João capítulo 6, verso 22 ao verso de número 66. Depois da multiplicação dos pães e peixes, João é o único que cita o discurso de Jesus no dia seguinte após a multiplicação. O povo volta para o mesmo local da multiplicação, não procurando Jesus em si, mas esperando outro milagre da multiplicação. Então, como é que o povo estava andando? Olha, já que Jesus faz o milagre da multiplicação, não tem por que eu comprar mantimento, alimento. Como é que você nota isso? O povo, eles seguem Jesus e eles não seguem com alimentos. Por isso que Jesus nota que eles precisavam ser alimentados, e os discípulos falam o que para Jesus? Jesus, despede a multidão para que eles possam ir comprar alimentos, mantimentos. Aí Jesus fala, não, deu-vos de comer. Olha, Jesus, nós não temos nada senão 5 pães e 2 peixes. Jesus multiplica. Quando Jesus multiplica, algo se assenta na mente da multidão, no intelecto da multidão. Sem trazer alimento, Jesus pode multiplicar pães e peixes, todas as vezes que Jesus for para um local, uma localidade, eu sigo a ele sem precisar levar um tipo de alimento. Então eles seguem a Jesus da maneira certa, com o interesse incorreto. Seguem Jesus da maneira certa,
com o interesse incorreto. E o interesse sendo incorreto, automaticamente vai modificar a maneira que eu estou seguindo Jesus. Então, logo, o meu interesse vai tornar também o meu seguimento a Jesus uma maneira incorreta de segui-lo. E Jesus nota isso, a ponto de Jesus fazer um discurso que causa murmuração e eles começam a razoar entre si. Qual é o discurso de Jesus? Jesus notando que o povo não está mais o seguindo por causa das palavras, mas por causa dos mantimentos, Jesus diz: eu sou o pão da vida. O que Jesus estava querendo dizer para eles? Eu sou maior do que as vossas necessidades. Quando Jesus aplica essa ideia, eles começam a razoar e murmurar entre si. Por que eles passam a murmurar entre si? Porque eles vão com a mentalidade de que vou ouvir Jesus pregar depois da ministração, tenho algo ao que comer e eu não preciso ter gasto. Então Jesus vai saciar a minha necessidade. Só que Jesus não trabalha mediante a necessidade. Jesus trabalha mediante a propósito. Então, por que Jesus multiplicou pães e peixes na primeira vez? Porque eles estavam ouvindo Jesus com o propósito de ouvir e mudar de vida. E por que Jesus não multiplica de novo? Não para este povo. Por que Jesus não multiplica diretamente para este povo novamente? Porque eles estão ouvindo Jesus, mas agora eles não estão ouvindo mais com propósito. Então Jesus não multiplica pães e peixes porque não há mais propósito em multiplicar. Então Jesus aplica: eu sou o pão da vida, eu sou maior do que a sua necessidade. Então, se o teu propósito de vida está baseado na tua necessidade, você não sabe quem Jesus é. Eu só descubro quem Jesus é quando a minha necessidade não é maior do que o próprio Jesus. Jesus é o pão da vida e ele sobressai qualquer tipo de necessidade. E Jesus afirma para a multidão que ele é o pão da vida. Inicia-se uma murmuração da multidão. Jesus aplica que assim como o maná desceu do céu no período da peregrinação do deserto, ele é o maná espiritual. Então, assim como o povo foi alimentado, olha, é algo enfático. Jesus é a pedra que mata a sede do povo no deserto, mas Jesus também é o maná espiritual que alimenta o povo no deserto. Jesus faz essa tipologia dizendo que ele é um maná que desceu do céu para alimentar a necessidade espiritual do povo. Jesus enfatiza também que aquele que comer da sua carne e beber do seu sangue terá parte com ele. Aí um ponto que eu quero enfatizar aqui, na página de número 109, se você for notar, ela vai trazer algo histórico da época de Lutero. Os católicos romanos, eles criaram uma doutrina nesta época, dizendo que ao consagrar o pão e o vinho, eles se tornavam literalmente, no sentido de fato literal, a carne e o sangue de Jesus. Então, por exemplo, peguei aqui um suco da uva, ou o próprio vinho, e o pão, e coloco aqui sobre a mesa. Após consagrar, literalmente se torna, essa é uma ideia católica romana, se torna literalmente o corpo e o sangue de Jesus. Lutero, no mesmo período, ele discorda, e é neste mesmo período que Lutero prega as 95 teses, contra as indulgências da Igreja Católica Romana. E Lutero, ele discorda dessa ideia e ele cria então a doutrina da consubstância. Que doutrina é essa? A doutrina da consubstância é uma doutrina que nós temos a ideia que quando consagramos algo, ele não se torna literalmente a parte de Jesus, mas a presença do Cristo passa a estar imbuída naquele local, naquele ambiente. Consagro a minha casa ao Senhor. Minha casa não se torna literalmente a casa de Deus, mas se torna o lugar onde a presença de Cristo está. Então, quando nós consagramos o suco da uva e o pão, não se tornam literalmente. É apenas uma tipologia, onde na doutrina da consubstância, a presença de Cristo está imbuída naquilo que eu consagrei. Por isso que a Bíblia dá ênfase que nós devemos consagrar todos os nossos planos ao Senhor. E por quê? Porque quando eu consagro os meus planos ao Senhor, a presença de Cristo passa a ter autoridade dentro daquele ambiente. Então eu dou liberdade para que Cristo faça o que ele bem entender naquele ambiente. Então,
ele não concordava, Lutero não concordava. E nós, como protestantes, também temos essa ideia da doutrina da consubstância, que tudo isso que nós consagramos não se torna literalmente o corpo e o sangue de Cristo, mas se torna algo que a presença de Cristo está imbuída nessas verdades. Aí nós finalizamos o Evangelho de João com o esboço. Aí você vai ver que do capítulo 1, do verso 1 ao 18, a introdução, o início do ministério de Jesus do capítulo 1, verso 19 ao verso de número 51. O ministério de Jesus, o ministério dos percursos de Jesus do capítulo 1, do verso 19 ao 34. Jesus fica conhecendo alguns dos futuros discípulos, João capítulo 1, verso 35 ao verso de número 51. O ministério público de Jesus, sinais e discursos do capítulo 2, verso 11. E por aí você vai encontrar todo o esboço do Evangelho de João. Aí eu vou dar uma dica para os irmãos que desejam compreender o Evangelho de João. Pega o esboço desse livro, ok? Pega o esboço desse resumo que eu estou mandando para vocês e leia o Evangelho de João através desse esboço. Quero primeiro entender a introdução do Evangelho de João. O que é a introdução? O início de algo. A introdução é algo que vai colocar na história algo que ainda não foi visto. Ok? Então a introdução vai colocar um personagem na história. A introdução tem o poder de colocar não só um personagem, mas personagens. A introdução tem o poder de colocar locais à nossa vista. Então aí você lê o Evangelho de João através desse esboço. O que é um esboço? Esboço é um caminho com um GPS, um destino com um GPS. Então aqui nesse esboço você tem o GPS de ter paradas em capítulos e versículos compreendendo o Evangelho de João. Deus abençoe a sua vida. Amanhã estarei postando uma outra aula já do início do Evangelho de Atos, ok? Do Evangelho de Atos. Lembrando que a nossa prova é semana que vem, então na próxima aula eu vou resumir o máximo o Evangelho de Atos e pontuando aquilo que irá cair na prova. Então estude para a prova será de consulta. Deus abençoe a tua vida e até a próxima aula. Deus abençoe.